O teatro lambe-lambe é uma linguagem de formas animadas que ocupam um espaço cênico em escala reduzida dentro de uma caixa, com um palco reduzido onde tudo é em miniatura. Nesse espaço são apresentadas peças teatrais de curtíssima duração através da manipulação de formas animadas em miniatura. Trata-se, portanto, de uma peça-teatro que acontece dentro de uma caixa, com toda uma estrutura preparada e independente para que essa peça possa acontecer lá dentro, independente do que acontece no exterior da caixa. Temos uma estrutura de iluminação, uma estrutura de caixa preta, uma estrutura de som, onde um manipulador e um espectador por vez assistem à história. O ator manipulador ele apresenta através de uma das faces da caixa e um espectador assiste através da outra face, totalmente isolados do mundo exterior, pela caixa preta em miniatura, pela sonoplastia que os dois acompanham através de um fone e pela iluminação e ambientação cênica que é construída ali dentro. O teatro lambe-lambe, enquanto manifestação artística, é um universo ainda em plena efervescência, mas tem singularidades, porque apresenta toda a poética dentro de uma caixa, num espaço reduzido e num tempo reduzido. É uma linguagem ainda em desenvolvimento, em pesquisa, por diversos grupos de toda a América Latina, diversos grupos principalmente do Brasil, e foi criada há pouco tempo, no final dos anos 80, por duas bonequeiras baianas, e é inspirada nas antigas caixas de fotografia lambe-lambe. Ismini Lima atribui a criação do Teatro Lambe-Lambe a uma série de circunstâncias e necessidades que ela e Denise de Santos realizavam naquela época. No ano de 1989, Ismini fez uma oficina com um bonequeiro chamado Ariel Bufano. E essa oficina abriu novos horizontes e cresceu bastante a sua experiência artística. Na mesma época, Denise trabalhava dando aula para crianças e ela dava aula de educação sexual. E ela construiu uma boneca de espuma que estava grávida e dentro da boneca tinha outra boneca. Ela tinha que mostrar para os alunos como seria o parto. E a Ismini, assistindo essa apresentação, essa aula para os alunos, ela questionou, falando que o parto era um momento muito íntimo. Então, elas pensaram numa nova forma de dar essa aula. A Denise ainda não havia analisado a questão por aquele prisma. Então, as duas concordaram e elas tentaram buscar juntas uma nova forma de abordar essa temática. Ainda na mesma época, as meninas receberam um convite para trabalhar na feira do interior de Salvador. Só que elas não tinham garantia de cachê e elas precisavam garantir esse cachê. Ismini, caminhando pelas ruas de Salvador, encontrou os fotógrafos de lambe-lambe, que apesar de ser uma carreira extinta quase, ainda existiam alguns pela cidade. E ela se inspirou nessas caixas para colocar o espetáculo lá dentro, já que a forma teria que ser intimista. E é assim que nasce o primeiro espetáculo de teatro lambe-lambe, A Dança do Parto, em 1989. O grupo Teatro de Caixeiros surgiu em 2012, depois de termos contato com a Companhia Andante de Itajaí. Eles nos ensinaram sobre a estética do lambe-lambe, de onde surgiu o teatro lambe-lambe e muito nos encantou. Então nós estudamos, nós mantivemos contato com eles e eles ensinaram pra gente um pouquinho do que é o teatro lambe-lambe. E a partir disso nós começamos a criar a nossa linguagem, a nossa concepção para esse tipo de teatro. E foi como surgiu a nossa intervenção, Os Viajantes, que nós pensamos em pessoas chegando numa estação de trem, em que elas se unem para contar a sua própria história, a história que mais tem importância para ela e dessa maneira encantar as outras pessoas. Então nós temos essa estrutura que são 4 histórias diferentes e as 4 têm uma importância muito grande para a pessoa que está manipulando. E o que a gente busca é que a gente consiga encantar também quem está assistindo. Bom, o Teatro de Caixeiros surgiu assim e a gente está ainda pesquisando sobre a linguagem e estamos já tentando difundir esse novo tipo de teatro. É tão simples que chega a parecer que você está lá dentro. Achei muito delicado, muito
muito preciso. Você esquece da manipulação e acaba mesmo se entregando para a história e para o personagem que está ali dentro daquela caixa. Interessante, né? A primeira vez a gente ficou meio, né? Super divertido. Eu achei muito interessante, muito legal o modo que é apresentado pra gente. Emocionante até, né? De estar vendo numa caixinha, né? Com coisas simples, coisas do nosso cotidiano, criando vida, com uma história. Gostei bastante, deu para voltar assim no tempo de criança. O que mais me chamou a atenção foram os elementos simples, assim, não ter aquela coisa certinha, aquela coisa muito figurativa, né? Você usa um elemento que representa alguma coisa e você enxerga, né? Você enxerga os personagens nesses elementos. É mágico, é simples, é legal porque é só você, o público é só você, então é muito interessante essa atenção individual. Como coisas tão pequenas e simples podem despertar um sentimento de sonho, de nostalgia. Maravilhoso.